Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um dia podendo falar da palavra de Deus. E eu creio que hoje será um dia abençoado na minha vida e na tua vida. E eu creio que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 58, irmãos. E os Salmos diz o seguinte: será que vocês poderosos falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como o veneno de serpente, tapam os ouvidos, como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas destes leões. Desapareçam como a água que escorre quando empunharem o arco. Caiam sem força suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho. Como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, o justo tem a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Amém? Glórias a Deus por isso. Irmãos, a gente está vendo que essa sequência dos Salmos, Davi ele se encontrava refugiado naquela caverna chamada Adulão, onde ele encontrou aqueles 400 homens que futuramente eles vão se tornar, os guerreiros, os valentes de Davi. E aqui a gente consegue ver, irmãos, que Davi ele estava expressando através desses hinos toda a injustiça que estava sendo imputada sobre o povo. Aqueles homens, sabe, aquelas pessoas que estavam ali fugitivos de uma lei injusta. Eles estavam fugindo de um jugo injusto. Estavam fugindo de um homem injusto. A gente vê que Saul deixou entrar no coração dele a injustiça. Ele não tinha mais o temor e o tremor de Deus. Ele não se importava mais com aquilo que foi ensinado pelos seus pais, onde tinha que honrar a Deus sobre todas as coisas, servir a Deus com todas as suas forças e seu entendimento. Então a gente vê que ali ele deixou entrar a injustiça nele, e ali ele começa a cometer coisas terríveis contra o seu povo. Quantas vezes, irmãos, a gente não vê uma injustiça acontecendo próximo de nós, ou dentro de nossas casas mesmo, dentro de nossa cidade, de nosso país, na terra por completo, irmãos. O mundo está cheio de injustiça, está cheio de maldade. E olha que Davi está falando aqui, o coração desses homens tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Ele estava dizendo ali que o rei estava invadindo as terras e cometendo violência contra o povo. Estava matando inocentes, matando pessoas injustamente. E a gente vê quantas vezes hoje, nos dias de hoje, irmãos, as pessoas cometendo algo ilícito, cometendo algo terrível contra uma pessoa, injustiças contra uma pessoa, sabe, trazendo desespero sobre uma vida, trazendo angústia sobre um coração através de uma atitude errônea, através de uma atitude injusta. E aqui ele está dizendo, ele enfatiza muito sobre isso: os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Aqui ele está dizendo que o caminho daquelas pessoas perversas é desde a sua criação, desde menino já vem se corrompendo, já vem de uma história terrível, já vem de uma história de destruição, de mentiras. Então ele está dizendo aqui que o veneno é como o veneno de serpente, e tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda. Quantas pessoas nós não conhecemos, irmãos? Quantas pessoas que usam da tua língua, sabe, para aqui injetar veneno sobre as pessoas, injetar a maldade, a palavra contrária, a maldição. Quantas pessoas não usam da tua língua como uma ferramenta terrível na vida de uma outra pessoa? E nós sabemos que Deus nos deixou muito claro, irmãos. É um mandamento fundamental para que nós tenhamos o Espírito de Deus sobre nossas vidas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Temos que amar a todos.
a todos, temos que cuidar das pessoas, temos que cuidar dos órfãos, das viúvas, temos que cuidar dos pecadores. É a ordenança de Deus. Olha o que Jesus fez. Nós temos que se espelhar no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória, que estava ao lado do Pai. Ele veio sobre a terra como um homem. Veio sobre a terra como carne e osso, sangue, sentimentos, necessidades. Ele se esvaziou de tudo que ele tinha. O poder, a glória, a majestade, para se tornar homem. E ele não veio para julgar. Pelo contrário, ele veio para ensinar. Ele veio para trazer amor. Irmãos, Deus enviou Jesus Cristo para nos trazer o amor, a compaixão pela humanidade. E Jesus Cristo, quando ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário, para nos trazer a oportunidade de hoje estarmos falando do nome dele, que cura, que liberta, que transforma, ele morreu por mim e por você, irmãos. E ele aguentou todas as aflições, todas as injustiças, todos os pecados, enfermidades, tudo que a gente imagina de pior nessa terra estava sobre ele. E ele resistiu até o final, irmãos, com morte de cruz, a pior morte que existia naquele momento. E Jesus não reclamou, ele não abriu a boca. Então, a gente tem que aprender com Jesus que a nossa boca, ela serve tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. E Jesus não amaldiçoava ninguém. Por mais que ele via todas aquelas corrupções, pessoas terrivelmente más, e Jesus não. A todo tempo Jesus, profetizava bênçãos sobre o povo. Até então o povo só seguia Jesus não pelo que ele queria ensinar, mas sim pelo que ele estava fazendo. Milagres, curas, libertações, transformações. O povo estava simplesmente correndo atrás do milagre. Irmãos, hoje a gente vê, fortemente isso acontecendo novamente. As pessoas não estão indo mais atrás de Jesus pelo que ele é, pela grandeza do teu poder, pela misericórdia que ele teve comigo e contigo, de dar a vida dele para que nós tenhamos vida e vida em abundância. As pessoas hoje em dia, muitas das vezes, o meu coração se entristece em ver pessoas indo só atrás de milagres, pessoas indo atrás simplesmente de profecias. Aonde tem um profeta, as pessoas estão correndo atrás. E se esquece, do que? Da essência, da palavra. A palavra que traz a restauração, a palavra que traz o conforto, a palavra que traz a vitória. É a palavra de Deus que traz a vitória sobre nossas vidas. Então, você vê que vem se corrompendo cada dia mais o povo de Deus. Cada dia mais o povo vem deixando entrar no coração a injustiça, esse veneno, essa maldade. Está se desviando do foco que é a palavra de Jesus Cristo, que é a salvação. A mentira está começando a fazer parte cada dia mais forte no meio do povo de Deus, onde as pessoas usurpam, da palavra de Deus para falar algo que não é verdadeiro, algo que não está vindo da boca de Deus. Então, irmãos, é momento de termos muita prudência com o que está acontecendo no mundo de hoje. E Deus nos deixou muito claro através de Jesus Cristo que muitos falsos profetas, muitos mentirosos viriam. Mas ele também fala que ai de quem sair esse escárnio, ai de quem sair essa corrupção. Ai de quem? Então a gente está vendo muitas coisas injustas sendo cometidas contra a população, irmãos, seja tanto no mundo espiritual, onde são as pessoas que estão levando a palavra de Deus, quanto também no mundo normal, comum, que nós podemos dizer em relação a domínios, em relação à política, em tudo, irmãos, em todas as coisas terá justiça. Aqui é muito claro o que o salmista está dizendo. Nós, justos, se alegraremos quando o Senhor trazer a vingança. Irmãos, nada fica impune. Nada fica impune. Da medida que nós plantamos, nós colhemos. Da medida que nós fazemos algo, Deus está contemplando, seja obras boas ou obras más. E quando chegar a conta na vida de cada um de nós, eu falo por mim mesmo, quando chegar a nossa conta, nós teremos que dar conta, esclarecimento de tudo que nós faz com que Deus nos orienta, do que Deus nos permite. Então, irmãos, sejamos cada dia mais justos, sejamos cada dia mais prudentes, venhamos usar da sabedoria, do discernimento que Deus nos concede através da palavra dele, que é verdadeira e fiel, a palavra de Deus.
e nós possamos utilizar isso para o nosso dia a dia, irmãos. A palavra de Deus é muito clara a respeito, que nós teremos muitas aflições neste mundo, muitas, como Jesus teve, oposições atrás de oposições, mas Ele venceu o mundo, Ele venceu todas as coisas, e Ele nos deixou, ei, se eu venci, eu, Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, venci por vocês, eu deixo o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, para que fortaleça vocês, para que venham vencer também. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos que ter essa convicção, irmãos. Assim como Davi tinha a convicção que Deus ia trazer a justiça, que Deus, no momento oportuno, Deus ia trazer a justiça sobre aquele povo iníquo, sobre aqueles ímpios, aquelas pessoas maldosas que estavam cometendo tais terrores no meio do povo. Tais injustiças, coisas terríveis. Eles estavam tramando coisas terríveis, espalhando violência no meio do povo. E hoje o contexto mudou, mas ainda a injustiça está reinando. A maldade ainda está reinando. Hoje as pessoas só visam o seu próprio eu. As pessoas hoje em dia só estão visando aquilo que lhe favorece. Tem pessoas hoje em dia no nosso meio, irmãos, que está indo atrás de Deus só para poder se beneficiar em alguma coisa. E acaba se esquecendo que nós estamos aqui na terra para servir, não para ser servido. Nós que entendemos a palavra, que estamos com a promessa de Deus, com a promessa de Jesus Cristo, eu falo por mim, irmãos. O Senhor me salvou para me salvar. O Senhor me curou e me libertou para mim poder levar a palavra de Deus para curar e libertar também. E tem pessoas que não têm esse nível de discernimento. Então eu quero trazer isso para vocês, irmãos, o que está escrito, o que o Espírito Santo está colocando no meu coração, através da palavra de Deus. Nós temos que ter esse discernimento, irmãos. Nós temos que ser prudentes no que nós pensamos, no que nós desejamos. Porque nosso Deus, Ele tem um propósito na vida de todo ser humano. Todo ser humano tem um propósito. E quando Deus chama uma pessoa, o Senhor traz, Ele trata, Ele limpa as feridas, Ele cura a pessoa, Ele liberta a pessoa. A hora que essa pessoa está pronta, a hora que essa pessoa foi aprovada por Deus, como eu e você estamos sendo aprovados, aí o Senhor coloca a gente na linha de frente para a gente trabalhar para o reino dos céus, para a gente salvar as pessoas que estão perecendo, as pessoas que estão perdendo a vida, as pessoas que estão cada dia mais caindo sobre o engano, sobre a injustiça. Então, irmãos, sejamos conscientes disso, cada dia mais. Que não venhamos ser como uma serpente, que aqui está dizendo, cegos, usar da boca para falar coisas vãs, coisas que não edificam, que não venhamos ser surdos em bloquear de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que entender, irmãos, para que a gente não venha fazer parte desse povo iníquo, esse povo que vai ser destruído por Deus, nós sejamos justos, que nós sejamos íntegros, sejamos fiéis com Deus, que possamos estar nos purificando, nos libertando de tudo aquilo que nos separa da vontade de Deus, para que nós façamos a obra de Deus aqui nessa terra, para que naquele grande dia, como eu acabei de falar aqui para vocês, Jesus desceu com amor, com ensinamento para curar a humanidade, mas a próxima vez que Ele vai voltar, irmãos, que está muito próximo, Ele não vai voltar com amor, Ele vai voltar com justiça. Ele não vai voltar como um cordeiro que veio para um sacrifício vivo, não, Ele vai voltar como um leão, Ele vai voltar como um julgador, Ele vai voltar para julgar todos os povos e nações, todos, irmãos, eu e você, e toda a humanidade será julgado através das suas obras. Então, se as suas obras forem boas, se as tuas obras forem daquilo que o Senhor colocou na tua mão para você cumprir, você cumpriu fielmente, retamente e se desviou do mal, você será recebido no reino de Deus, você será acolhido por Deus e você viverá o melhor, aquilo que os nossos olhos não viu, que os nossos pensamentos não alcançou, que o nosso coração também não alcançou, é o que Deus preparou para nós, aqueles que são fiéis, aqueles que vão ser fiéis até o final, mas aqueles que se desviarem, aqueles que deixaram a corrupção entrar no coração, a vaidade, a maldade, e não foram fiéis à palavra de Deus, e não foram prudentes nos seus caminhos, irmãos, infelizmente, não vai herdar o reino dos céus, infelizmente não vai entrar no reino dos céus. A palavra de Deus é clara sobre isso, não vai ser as suas palavras, não vai ser simplesmente você não fazer mal, não matar, não roubar, não, irmãos. O reino dos céus é muito mais do que isso.
E através dessa pandemia, irmãos, nós vemos que nós ficamos, de certa forma, restrito a muitas coisas. Eu acredito que a grande maioria da população teve que se restringir de trabalho, restringir de entretenimento, de passeio. Então ele ficou mais próximo do quê? Da sua família. E o que significa família para Deus? A origem, tudo. Deus criou a família desde o início. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou a família. Então a gente percebe que Deus ele trouxe novamente o ser humano para entender e compreender que os princípios e os valores que Deus estipulou para a população jamais vai ser destruído. O ser humano tenta corromper, tenta desvirtuar, tenta enganar, tenta usurpar, tenta todas as coisas erradas. Mas Deus, no final da conta, irmãos, Deus sempre vai trazer à tona a realidade, a verdade. Nunca o ser humano vai conseguir destruir algo que Deus criou. Nunca. Nunca, porque Deus nunca vai permitir. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, irmão, entenda que tudo isso que Deus está permitindo a gente passar, viver, é para algo maior. É para algo superior. Então eu creio que quando Deus derramar o avivamento novamente sobre a terra, que eu creio que vai vir um novo avivamento sobre a terra, quando Deus novamente levar uma geração, elevar essa geração para poder levar a palavra de Deus aos cativos, aos necessitados, às pessoas que estão desesperadas pela palavra de Deus, que existe muito pelo planeta todo, irmãos. Deus está levantando uma nova geração e que eu e você possamos nos permitir, Deus nos usar, Deus nos fortalecer, nos capacitar para que venhamos ser essa geração, irmãos, para levar a palavra de Deus, a palavra que cura, que liberta, que transforma. Todos nós sabemos como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso em fazer a obra no meio da população. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tenho no coração de vocês no dia de hoje, que você possa se revestir das armaduras de Deus, que você possa se capacitar na palavra de Deus. Tudo que você necessita, irmãos, tudo que você precisa está na palavra de Deus. Deus tem a solução para todas as coisas através da sua palavra. Basta você buscar verdadeiramente a face de Deus. E eu creio, irmãos, que Deus ele se compadece e ele se revela a nós e traz, a solução sobre todas as nossas dificuldades. Amém? Então essa é a palavra que eu tenho no coração de vocês no dia de hoje, irmãos. Eu creio que trouxe, clareza, trouxe esclarecimentos para que você não venha a ser enganado, para que você não venha a fazer parte de um povo que vai ficar, de um povo que não vai herdar a graça de Deus, a vida e a vida eterna. Então que você possa ser prudente e levar essa verdade para tua família, para os teus amigos, para aquelas pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, essa verdade libertadora, que é Jesus Cristo. Não há outro além de Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que abriu o coração para Jesus Cristo, aquele que aceitar e confessar o nome de Jesus Cristo sobre outras pessoas, sobre a frente da população, Deus também vai aceitar a essa pessoa e vai confessar essa pessoa diante do Pai, tá bom? Que Deus te abençoe, irmãos, que você possa ter absorvido todas essas informações, pois essas informações, tudo isso que eu estou dizendo, irmãos, tá tudo sobre a palavra de Deus. Não tem nada do meu eu, não tem do que eu acho. É tudo o que Deus nos ensina através da sua palavra, que é verdadeira e ela é fiel. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Se você ouviu essa palavra por completa, entra aqui na página, irmãos. Curta a página para poder alcançar mais vida, mais corações. E você ajuda esse trabalho a crescer cada dia mais. Se é pela primeira vez que você está ouvindo esses salmos, nós estamos fazendo uma campanha de 150 dias, 150 salmos. E eu creio que você assistindo todos esses vídeos, você acompanhando essa campanha até o final, grandes coisas Deus vai fazer no nosso meio. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com a sabedoria e discernimento do Espírito. Fique com Deus. Um abraço.